Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um grande privilégio estar com vocês neste lugar novamente para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. O tema para esta ocasião é um tema que é muito importante, muito significativo. Estive buscando tudo o que podia sobre este tema ali enquanto vocês esperavam aqui, mas eu não estava pronto e talvez não esteja ainda pronto para falar tudo o que há aí, porque há coisas proféticas aí que não podem ser faladas e há outras que sim podem ser faladas. Portanto, veremos quais coisas Deus pode nos dar a conhecer sobre este tema. O tema é o mistério da multidão que João não conhecia. Lemos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 em diante, 9 ao 17, onde diz: Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante o trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. O apóstolo São João viu esta multidão que não conheceu. O mistério da multidão que João viu e não conheceu é que João, sendo hebreu, ele conhecia os hebreus, mas agora vê esta multidão de todo o povo
Diz que é uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Ou seja, que é uma multidão grande de diferentes povos gentios, de diferentes nações e também de tribos também. Ou seja, que vê todo tipo de pessoa de todas as diferentes nações. Portanto, está vendo nessa multidão pessoas vestidas de uma forma e de outra forma, até vestidos com vestimentas de diferentes tribos da terra. Agora, essa multidão passará pela grande tribulação, e é uma multidão que ninguém poderá contar, é uma grande multidão. Essa multidão não é a igreja noiva de Jesus Cristo que irá com Cristo no rapto. Essa multidão não é o corpo místico de Cristo que será transformado e raptado. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os escolhidos de Deus que serão transformados e raptados, irão, antes de começar a grande tribulação, irão à ceia das bodas do Cordeiro, a uma grande festa que Deus tem preparada para todos nós. Agora, sendo que Cristo comparou o reino dos céus a 10 virgens e também fez outras comparações. Na parábola das 10 virgens, Cristo aqui nos mostra algo muito importante, o qual nos esclarece mais amplamente o que é e quem é, e os quais são os pertencentes a esta multidão que ninguém pode contar. Em São Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Estes são todos os que saem para receber Cristo como seu Salvador. E entre todos os que saem para receber Cristo como seu Salvador, que o recebe como seu Salvador, uma parte dessas pessoas são sensatas e outra parte é insensata. E agora disse: as insensatas ou loucas, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite representa o Espírito Santo. E as insensatas somente foram crentes em Cristo, professantes, que assistiram às suas diferentes igrejas, às quais assistiam, mas não obtiveram o batismo do Espírito Santo e, consequentemente, não obtiveram o novo nascimento. As insensatas não levaram azeite. Um erro muito grande. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Receberam a Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo e obtiveram o novo nascimento. Essas são as virgens prudentes. Portanto, obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão e, consequentemente, se morrem, serão ressuscitadas em corpos eternos. E se permanecerem vivas até o último dia
e vire a segunda vinda de Cristo, e vire os mortos em Cristo ressuscitados, serão transformados. Esses são os que serão transformados. Os crentes, os cristãos que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo. O resto do cristianismo não será transformado, mesmo que estiver vivo neste tempo final. Somente quem tem o Espírito Santo, os que obtiveram o novo nascimento. E, consequentemente, tem um corpo teofânico da sexta dimensão. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Através das diferentes etapas ou eras, vejam vocês, fisicamente morreram virgens prudentes e virgens fátuas, porque lhes cumpriu o tempo de vida no corpo terreno. Mas recordem que em todas as etapas há virgens prudentes e virgens insensatas. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Essa é a mensagem que chama as pessoas ao cristianismo e lhes anuncia sobre a vinda do Senhor para o tempo final. E diz: eis o esposo, saí a recebê-lo. É uma mensagem que prepara o povo para receber a vinda do Senhor. O precursor da segunda vinda de Cristo esteve anunciando ao povo que depois dele viria o Messias. Viria aquele ao qual ele estava lhe preparando o caminho, assim como fez João Batista, o qual veio pregando ao povo e chamando o povo ao arrependimento e preparando o povo para receber a Cristo em sua primeira vinda. E quando apareceu no meio dos crentes de João, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E agora, para este tempo final, o precursor da segunda vinda de Cristo, em suas mensagens proféticas, profetizou o que será a vinda de quem virá depois dele. O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. A vinda do anjo forte que desce do céu é a vinda do mensageiro a Israel, mas vem primeiramente pela sua igreja. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Espírito Santo manifestado em um homem deste tempo final. Será a vinda do Espírito Santo, do Verbo, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. Assim virá o Espírito Santo, o anjo do pacto, no tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus e preparar-nos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Continuamos lendo aqui, diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E isso é o que esteve acontecendo neste tempo final. Que há uma inquietação, há um despertamento espiritual no meio do cristianismo completo, porque estamos vivendo no fim do século. E se buscarmos o calendário, também estamos vivendo no fim
do sexto milênio de Adão até aqui. E no fim do segundo milênio de Cristo até aqui. Sendo que de Cristo até aqui já transcorreram 2000 anos, ao terminar este século, toda pessoa sabe que então, ao entrar o próximo milênio, estaremos vivendo o último dia diante de Deus, porque o último dia diante de Deus é o último milênio, que é o terceiro milênio dos 3 últimos milênios de Cristo até aqui. Pois de Cristo até aqui, a Terra esteve vivendo nos últimos dias, porque os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, onde começou o 5º milênio, que é o primeiro dos 3 últimos milênios. E o segundo dos 3 últimos milênios é o 6º milênio. E o último dos 3 últimos milênios é o 7º milênio. De Adão até aqui, e terceiro milênio de Cristo até aqui. E porquanto Cristo prometeu a ressurreição dos mortos, crentes nele, prometeu essa ressurreição para quando? Para o último dia, que é o terceiro milênio de Cristo até aqui, e 7º milênio de Adão até aqui. Agora, em que ano do último dia do 7º milênio de Adão até aqui, ou terceiro milênio de Cristo até aqui? Não sabemos em que ano, mas já sabemos que é para o último dia, que é o terceiro milênio dos 3 últimos milênios, ou 7º milênio de Adão até aqui. E o cristianismo completo está à expectativa, sabe que algo tem que acontecer. E parte do cristianismo não sabe que o precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi. E para os que o quiser receber, ele foi o reverendo William Branham, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação. E sua mensagem ficou gravada em fitas cassete e também esteve sendo colocada em folhetos, esteve sendo impressa, para que assim chegue ao cristianismo completo e possam ver o que ele disse que seria a segunda vinda de Cristo, e possam assim ser preparados os que amam a segunda vinda de Cristo e desejam ver e receber a Cristo em sua segunda vinda. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui temos um quadro claro do cristianismo completo, composto por pessoas que receberam Cristo como seu Salvador, aceitaram o sangue de Cristo para limpar seus pecados, mas que não receberam o Espírito Santo e, consequentemente,
E temos também aqui representados nas virgens prudentes os que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Agora recordem que ambos os grupos são virgens. Isso nos fala de pessoas que levaram a sério a salvação. Pessoas que levaram a sério o receber Cristo como seu Salvador. São pessoas que amam a Deus, amam a Cristo. E agora, temos no meio do cristianismo dois grupos: virgens prudentes e virgens insensatas. As virgens prudentes estão tipificadas também em outros lugares com o trigo. E a planta de trigo. Vejam vocês, o trigo são os filhos de Deus, a planta de trigo é o cristianismo completo. Agora, quando vai se colher, o que se colhe é o quê? O trigo. A palha não, a planta não, o caule não com a palha, mas o trigo. A palha, em tempos passados ou séculos passados, em seguida a colocavam no campo em montões e a queimavam. Atualmente, porquanto há muitos avanços, em alguns lugares, talvez, podem levá-la a alguma máquina onde a moam e coloquem outras coisas e a convertam em alimentos para animais ou em fertilizante. Mas não vai ao celeiro. Ao celeiro somente vai o trigo. E agora, vejam vocês como o próprio João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, nos falou destas coisas também. Vejam, sua mensagem cobriu muitos aspectos da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo também. Capítulo 3 de São Mateus, versículo 10 ao 12 diz: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E para o tempo final serão lançados ao fogo da grande tribulação. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. E limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vejam a palha do trigo, porquanto era parte de todo esse programa divino. Isso representa o cristianismo completo. Mas o grão de trigo representa os escolhidos de Deus. Recordem que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E agora, no meio do cristianismo, encontramos virgens prudentes e virgens fátuas. Encontramos que no meio do cristianismo completo, no meio de pessoas que receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, encontramos um grupo de pessoas assinalados na Bíblia como os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro.
Agora, as virgens fátuas ou insensatas, que correspondem à planta, não ao grão de trigo, mas à planta, ao caule e às folhas, têm seus nomes escritos no livro da vida, na seção de onde podem ser apagados, se levantam contra os escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus. Mas a maioria permanecerá escrito seu nome ali. Agora, tivemos primogênitos nas eras passadas e tivemos também do resto dos crentes. Ou seja, que tivemos virgens fátuas e também virgens prudentes através de todos os séculos que transcorreram do dia de Pentecostes até aqui. E cada era teve suas virgens prudentes e suas virgens fátuas. Para o último dia, será que na segunda vinda de Cristo entram com Cristo as bodas, as virgens prudentes. Agora vejam, disse João Batista que quem virá depois dele, o qual batizará com o Espírito Santo e fogo, diz: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, a palha será lançada na grande tribulação, os que estiverem vivos no tempo final. E aí darão suas vidas por Cristo. A besta, o homem do pecado, no qual o diabo se encarnará, perseguirá as virgens insensatas e as matará. Morrerão durante a grande tribulação. O sexto selo, vejam vocês, se cumprirá. Sob o sexto selo é que caem os juízos divinos sobre a terra. E surgem todas essas situações neste planeta Terra. E sob o sexto selo, a terra será purificada. Ou seja, que o sexto selo tem um propósito triplo, assim como o sétimo selo tem um triplo propósito. Vejam, sob o sexto selo, o propósito triplo do sexto selo é a purificação das virgens insensatas, as quais não foram transformadas. Por quê? Porque não tinham azeite em suas lâmpadas, não tinham o Espírito Santo, mesmo que pensavam que tinha o Espírito Santo. E tem que passar pela grande tribulação para a sua purificação. E a terra será purificada durante a grande tribulação, sob o sexto selo. E também os 144 mil hebreus passarão pela grande tribulação e serão purificados. Assim que podemos ver que até os 144 mil hebreus serão purificados durante a grande tribulação.
as virgens fátuas também e o planeta Terra também. A purificação das virgens fátuas, a purificação do povo hebreu e a purificação do planeta Terra sob o sexto selo, na grande tribulação. Agora, os 144 mil saem sob a mensagem das duas oliveiras, sob a mensagem do anjo forte, deste anjo poderoso de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. E nesse capítulo 7 encontramos os 144 mil hebreus que vão ser purificados. E também encontramos as virgens fátuas ou insensatas, a multidão de todo povo, nação e língua, que não podia ser contada. Essa multidão que não podia ser contada, a encontramos sob o capítulo 7 de Apocalipse. E o capítulo 7 de Apocalipse é o ministério do anjo, que vem com o selo do Deus vivo, para chamar e juntar e selar 144 mil hebreus, ou seja, que o capítulo 7 corresponde ao ministério de Moisés e Elias, das duas oliveiras. E agora vejam, vamos ver o que disse o reverendo William Branham com relação às virgens insensatas ou virgens fátuas, para que tenhamos um quadro claro. E aqui vamos falar até onde for possível falar, porque haverá coisas que não vamos falar, mas vamos ver. Vamos ver o que disse o reverendo William Branham. Página 51 do livro de citações, versículo 439 diz: agora, em Revelação 15, vejam, estas virgens insensatas são as que aparecem no capítulo 15 de Apocalipse. E vamos ver. O remanente da semente da mulher, o qual era os santos da tribulação, ou seja, o remanente, o remanescente da mulher, o remanente da igreja, o qual eram os santos da tribulação que passaram pela tribulação, foram achados. Veja, parados no mar. E estava cheio com fogo, sangue, chamas vermelhas, lambendo para frente o fogo de Deus. Eles tinham obtido a vitória sobre a besta, Roma, sobre seu número, sobre a letra do seu nome e sobre sua imagem, a confederação. E tinham saído, e pela pregação, e haviam saído, e tinham saído, e pela pregação de Moisés e Elias, esses dois profetas que aparecerão a Israel para tirar este grupo de pessoas, os santos do período da tribulação, neste tempo que serão trazidos para dentro, vem? Agora, sob quem? Sob o ministério de quem as virgens insensatas ou fátuas saem? Sob o ministério de Moisés e Elias, pois estão sob o capítulo 7, que é o capítulo sob o ministério do anjo, que vem com o selo do Deus vivo. Mais abaixo diz:
Agora, vocês veem, eles nunca tinham entrado, mas eles tinham ouvido a palavra. Agora escute, vejam que classe de doutrina eles ouviram, vejam se isso compara com a igreja agora. E eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Isto é depois que Moisés tinha cruzado ao outro lado. E o cântico do Cordeiro dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é este Cordeiro? Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu, Rei dos Santos, veem o que eles o reconheceram ser? Não nenhuma terceira pessoa da Trindade, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Santos. Escute. Você está pronto? Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, Elohim, e glorificará? Quem é esse? Não seja que eles não o temam e glorifiquem teu nome. Eles foram lavados pelas mesmas águas pelas quais vocês foram lavados, ouvindo a palavra na fé e poder de Jesus Cristo, vendo o Todo-Poderoso. É a revelação inteira no princípio. A coisa inteira está envolvida na revelação de quem é Jesus Cristo, Deus feito carne entre nós. E essa é a revelação que eles vão receber. Mas será depois que nós obtivermos a adoção, ou seja, que vem a adoção e entram as que estão preparadas, as virgens prudentes entram com o esposo às bodas e depois se fechará a porta. Depois já não haverá oportunidade, mas elas reconhecerão e estarão conscientes de que terão que passar pela grande tribulação. Agora, já vimos que sai sob o ministério de Moisés e Elias. Vamos um pouquinho mais. Disse na página 136 do livro de citações, disse, versículo 12:08, perguntam ao reverendo William Branham, a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente como a chuva tardia? E é esta a chuva tardia para os 144 mil judeus? Todos os ministros terão isto? E estamos só esperando a vinda? Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés, ali é onde os milagres têm lugar. Onde é que os milagres que foram vistos pelo reverendo William Branham, sob a visão da carpa, onde terão lugar? Sob os ministérios de Moisés e Elias. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar, será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor na forma que o reverendo William Branham disse que seria cumprida, porque ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que as virgens prudentes não terão que ver os milagres, mas elas receberão antes a vinda do Senhor. E serão chamadas e juntadas e preparadas para serem transformadas nesse tempo final. Mas em seguida, para o povo hebreu, os grandes milagres e maravilhas estarão acontecendo. E como será isto?
Quando você fica no reino, fica no evangelho e faz bem. Então, um destes dias, Deus o chamará para fora e o colocará a um lado, e o adotará como seu filho perante o povo, e dará alguma coisa que estremecerá as nações com isso. Vejam, um filho adotado, vejam tudo o que fará. E agora, assim como Deus adotou Jesus, Jesus adotará a um homem, a um mensageiro neste tempo final. E manifestará por meio desse mensageiro todo o seu poder. E agora vamos ver o que estará acontecendo na página 114 do livro de Citações, versículo... A página anterior que li foi a página número 9 do livro de Citações. E foi o versículo 72. Para os que tiverem este livro de Citações do reverendo William Branham, e agora na página 114, versículo 1002, nos falando deste tempo final. Vamos ler uma parte aqui somente. Diz: a mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive, está morta. E se ela rejeitar a misericórdia, pode cruzar a linha de separação, e então já não haverá lugar para ela. Então, onde estarão com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. Tem que haver um ministério que lhes pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá. Mas para esse tempo tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. E qual é esse ministério? O ministério das duas oliveiras. O ministério de Cristo em um filho que ele adotará. Joel assim o diz, mas não haverá tempo para a redenção. Por quê? Porque a porta já estará fechada para este tempo. Cristo já sairá do trono de intercessão no céu e fará sua reclamação e adotará seu mensageiro. E se manifestará em toda a sua plenitude por meio do seu mensageiro, do seu anjo mensageiro. Agora, Cristo ainda está no trono de intercessão no céu. A porta ainda está aberta, mas algum dia vai ser fechada. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Quando se completar, então a porta fechará e já não haverá mais oportunidade para entrar. Ou seja, já terá se completado o número das virgens prudentes. Continua dizendo: tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Ou seja, que a obra de redenção que ele faz no céu já terá terminado. E já terão sido lavados com o sangue de Cristo todos os escolhidos de Deus e cheios do Espírito de Cristo e colocados no corpo místico de Cristo. Disse: Jesus pregou e foi rejeitado. Em seguida, prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam arrepender-se. Já não havia tempo para a salvação. Ou seja, que Cristo desceu ao inferno quando morreu e continuou seu ministério pregando, mas estava lá pregando às almas encarceradas, aquelas pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé. Como nos diz São Pedro em sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, nos fala de que Cristo foi e pregou as almas encarceradas, almas que foram desobedientes no tempo de Noé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante diz:
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os que em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Ou seja, que Cristo foi ao inferno, à quinta dimensão, foi lá em seu corpo teofânico da sexta dimensão e desceu à quinta dimensão neste corpo e pregou lá. E lá obteve a vitória também, e tirou as chaves do inferno e da morte do diabo, e em seguida ressuscitou. Passou pelo paraíso e em seguida ressuscitou com todos os santos do Antigo Testamento. Agora, tudo aquilo que aconteceu na primeira vinda de Cristo é o que estará acontecendo aqui na Terra. Mas a quinta dimensão, que é o inferno, se abrirá. E a quinta dimensão, o inferno, estará sobre a Terra. E almas que já não poderão ser salvas, porque não receberam Cristo como seu Salvador quando tinham que fazê-lo. Em seguida, já não terão oportunidade. Portanto, estarão condenadas. Mas também estarão as pessoas que receberam Cristo como seu Salvador, mesmo que não receberam o Espírito de Cristo. Essas pessoas são as virgens insensatas ou virgens fátuas. Agora vamos ver, essas pessoas não se perdem, mas terão que passar pela grande tribulação e dar suas vidas ali. Nesta perseguição, que o anticristo, o homem do pecado, no qual estará o diabo manifestado em toda a sua plenitude, perseguirá estas virgens insensatas e as matará. Apocalipse capítulo 12 nos fala disto. E por isso no capítulo 15 estão sobre o mar, um mar de vidro. O mar de vidro no tabernáculo que construiu Moisés e templo que o rei Salomão construiu, onde estava? No átrio. Portanto, são colocadas no átrio da casa de Deus as virgens insensatas. Por isso é que Deus estenderá seu templo, seu tabernáculo sobre elas e pertencerão ao átrio da casa de Deus. Ou seja, que serão terrenas. Não terão um corpo glorificado como o corpo glorificado de Jesus Cristo, o qual terão também os escolhidos de Deus, as virgens prudentes. E não serão reis e sacerdotes no reino milenial. Morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão depois do reino milenial para ir ao juízo final e serem julgadas por Cristo e sua igreja, serem julgadas por Cristo e as virgens prudentes, e entrarão em seguida a vida eterna. Essas virgens fátuas que ajudaram as virgens prudentes nas diferentes eras ou etapas, vejam vocês, entrarão à vida eterna. Mas qualquer desse grupo, em alguma das eras, que se levantou contra os escolhidos de Deus, das virgens prudentes, seu nome seria tirado, apagado. E agora, para nosso tempo, assim como houve virgens prudentes e virgens insensatas, para o nosso tempo também haverá virgens prudentes e virgens insensatas. E agora vejamos, em Apocalipse capítulo 17,
Ou seja, capítulo 12, versículo 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Esses são os hebreus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Esses são os gentios, os cristãos pertencentes às virgens insensatas, a essa multidão que ninguém podia contar. E agora vejam como o diabo fará guerra contra os 144 mil hebreus que guardam os mandamentos de Deus e contra as virgens insensatas que têm o testemunho de Jesus Cristo, que são crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como para este tempo final, estas coisas devem ser cumpridas. Agora passamos um pouquinho mais a isto que estava dizendo aqui na leitura da página 114 do livro de Citações. Segue dizendo: esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? A terceira etapa é o sétimo selo sendo manifestado. Agora vamos ver um pouquinho. E durante essa terceira etapa, ou manifestação de Cristo, vejam vocês, será uma manifestação de Cristo a favor dos 144 mil hebreus, a favor também das virgens insensatas e para a pregação também do mundo, dos que não podem ser salvos, porque terminou o tempo de redenção, o tempo de salvação, porque Cristo já terá se levantado do trono de intercessão e quem estiver sujo já não tem sangue lá no trono de Deus para ser limpo de seus pecados. Cristo já terá terminado de fazer intercessão no céu. Agora, na página 119 do livro de Citações, disse: mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente, o que vimos temporariamente manifestado no reverendo William Branham, esse poder de Deus fazendo maravilhas e milagres. O que viram manifestado temporariamente, o verão como manifestado no seu poder absoluto, ou seja, em toda a sua plenitude. Agora, eu continuarei evangelizando. E é preciso continuar evangelizando até que chegue esse momento. Agora, vamos ler um pouquinho mais abaixo aqui. Disse: eu não digo que o Senhor me disse isto. E agora vamos ver o que ele vai dizer. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, e você que está ouvindo esta fita, você verá uma mudança no meu ministério. Em seguida, decaindo, não se levantando, decaindo. O ministério do quarto Elias iria como? Decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais além. Como cada dia,
Quando o sol chega ao oeste e começa a cair, chega um momento onde termina o dia. Para os hebreus, o dia começa e termina na tarde. Não é assim para os gentios. Porque para os gentios, conforme o calendário gentil, o dia termina meia-noite e começa outro dia, na mesma meia-noite. Às 12 termina o dia, um dia, e às 12, daí em diante, começa outro dia. Mas para os hebreus é ao pôr do sol. Ao pôr do sol, termina um dia e começa outro dia, e ainda está de dia. Mas esta luz que se vê já pertence ao outro dia. Agora o sol vai declinando, digamos, das 3 da tarde em diante, ou 4 da tarde, em tempo normal, digamos, de primavera, ou da primavera, ou do outono, ou do inverno. Já de 3 às 4 da tarde está declinando o sol, vai baixando até que chega a um ponto onde chegou a seu declínio correto, onde termina o dia. Para os hebreus, vejam vocês, o dia de sexta-feira, na tarde, no pôr do sol em alguns países e em algumas temporadas, é até antes das 6 da tarde. Depende da temporada, outras vezes é às 6 da tarde. E se for o verão, pode ser um pouquinho mais tarde. É quando chega a certo ponto, a certos graus. Quando desce a certos graus, o sol, certos graus, quanto a sua descida que vai dando. Quando chega a certo ponto, já termina o dia de sexta e começa o dia de sábado. Mas começa o sábado e ainda há luz. É que no tempo da tarde, quando termina um dia, ainda há luz. Ao tempo da tarde há luz. Mas essa luz já pertence a um novo dia, pertence ao sábado. Já começou o sábado para os hebreus. E isso significa que eles já têm que estar fazendo de acordo como corresponde ao sábado. Portanto, todas as coisas que tem que fazer, faz antes do pôr do sol. Porque quando já se realiza o pôr do sol, começa o sábado. E tem que guardar o sábado até o outro dia ao pôr do sol. Isso é de tarde à tarde. Agora, vejam vocês o porquê ele disse: já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que nos esperar aqui um minuto até que isto aconteça aqui. Vejam, terá que esperar em um local até que isto aconteça em outro lugar. Vejam. Temos que esperar aqui um minuto até que isto aconteça aqui, para alcançá-lo. E então vem o tempo, e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Onde tu estás oprimido. Então olhe o que estou preparando para te dizer destes momentos. Olhe a terceira etapa, então. Será absolutamente, totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, as virgens fátuas e a noiva. Quando o reverendo William Branham nos fala da igreja e da noiva, isso significa, quando se fala da igreja em termos gerais, aí estão as virgens insensatas. E quando fala da noiva, se refere às virgens prudentes. Quando fala das virgens insensatas, está falando do cristianismo dos cristãos que receberam Cristo como seu Salvador, mas não receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, não nasceram de novo.
E quando fala dos escolhidos, da noiva, quando fala da noiva, está falando dos cristãos que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e assim nasceram de novo. Para que tenham um quadro claro do que nos está falando o reverendo William Branham. Agora vejam, a terceira etapa então será absolutamente e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, para o cristianismo completo. E a noiva, para os escolhidos. Ou seja, que antes de irmos daqui da terra, veremos essa manifestação plena do poder de Jesus Cristo, neste tempo final. Porque essa terceira etapa, que corresponde ao sétimo selo, a vinda do Senhor, será uma manifestação para o mundo inteiro, porque os grandes milagres estarão manifestados no último dia por meio dos ministérios das duas oliveiras. E as virgens insensatas saem sob o ministério de quem? Das duas oliveiras, de Moisés e Elias. E aí são confirmadas e são bem estabelecidas na fé cristã, para dar suas vidas por Cristo durante a grande tribulação. E as virgens prudentes, vejam vocês, que são os escolhidos de Deus, para esse tempo, obteremos a transformação dos nossos corpos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Será um tempo curto, mas já para esse tempo, já estarão juntados todos os escolhidos de Deus. Porque quando se completar o número dos escolhidos de Deus por meio do chamado final de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, em seguida Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, sairá do céu, do trono de Deus, do trono do Pai, e tomará o livro, o título de propriedade, o livro dos 7 selos que está à destra de Deus, o abrirá no céu, e em seguida virá à terra, e adotará o seu anjo mensageiro, e o usará em toda a sua plenitude. E essa manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro no último dia será a terceira etapa. A terceira etapa para o mundo, para as virgens insensatas, para o cristianismo em geral, incluindo virgens insensatas e incluindo virgens prudentes, para o cristianismo completo. Para a noiva de Jesus Cristo, os escolhidos de Deus e para o resto do cristianismo que passará pela grande tribulação. Agora vimos o simples que é todo este mistério. Por isso é que o reverendo William Branham, quando falou do sétimo selo, disse que tudo seria tão simples que se não vigiarmos, nos passará despercebido e nem o veremos. Agora vejam vocês um pouquinho mais para terminar. Na página 361 e 363 do livro dos selos. Disse o reverendo William Branham: sabemos que o fogo do Apocalipse 19, de Apocalipse vem de Cristo. Uma espada sai de sua boca, a qual é a palavra correta. Ó irmão, obtenha o conhecimento destas coisas para a abertura do sétimo selo amanhã. Com a espada Deus devora seus inimigos. Agora notem isto, quando esses dois profetas estão profetizando, se qualquer homem lhes fizer mal, então fogo sai da sua boca, o fogo do Espírito Santo, a palavra é Deus, a palavra é fogo.
A palavra é espírito, a qual procede das suas bocas. Notem Moisés lá no Egito e continua aí falando de como Deus operou por meio de Moisés. E agora, vejamos aqui. Na página 363 diz: e aqui em Apocalipse capítulo 19 vemos a mesma coisa. E da sua boca sai uma espada afiada. A palavra é Cristo quem vem. E com esta espada aniquilará seus inimigos. Correto. Agora, ele já vem. Notem bem, e agora nos vai falar das duas oliveiras. Esse tem poder para fechar os céus para que não chova durante os dias da sua profecia. Isso sim é por uma interrupção à natureza. Agora vejam o que vemos. Em Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, com uma espada saindo da sua boca, é o mesmo que as duas oliveiras, com fogo saindo da sua boca. É a palavra saindo da sua boca. Agora, este é um mistério muito grande do reino de Deus. E com a manifestação desse mistério, é que Cristo atuará neste tempo final e cumprirá tudo o que Ele prometeu. Pelo qual não devemos falar muito, mas deixar que Cristo cumpra o que Ele tem no seu programa, para que assim não seja interrompido o seu programa. Sabemos que Cristo em Espírito Santo estará manifestado nesse tempo final em seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que, em breve, devem acontecer neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. Com o que já escutamos, tem um quadro claro deste mistério da multidão que João viu e não conheceu. O mistério da multidão que João não conhecia. E essa multidão que João não conhecia, nesse tempo final, sairá por meio do ministério de Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Esse ministério não é somente para os escolhidos de Deus, mas para o cristianismo completo e para o mundo inteiro, porque é um ministério dispensacional. Para a dispensação completa, a sétima dispensação, e cobre a todos os seres humanos que vivem nesse tempo e todos os que viverão durante o reino milenial. Por isso é que Cristo, em Espírito Santo, estará operando por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E estará abençoando a sua igreja, aos seus escolhidos, e é enviado o anjo de Jesus Cristo por Cristo mesmo para todas as igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, que o cristianismo completo, para este tempo final, tem uma bênção muito grande, e é que Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro para que lhes dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E esse mensageiro, o anjo de Jesus Cristo, é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o enviado de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo, em Espírito Santo, se manifestará nesse tempo final. E nos abençoará. E nos dará a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Apocalipse capítulo 22, versículo 16,
E Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É por meio deste anjo que todo cristão poderá obter o conhecimento de todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e poderá compreender as coisas que já aconteceram neste tempo final, porque por meio da mensagem do anjo de Jesus Cristo, todos esses mistérios serão abertos, e todas essas profecias correspondentes a este tempo final serão abertas, e assim seremos abençoados por Jesus Cristo através de sua manifestação, através do seu anjo mensageiro. Esta multidão que ninguém podia contar vai sair, mas primeiro são chamados e juntados os escolhidos de Deus. E atualmente estão sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus. Em seguida, corresponderá a multidão que ninguém podia contar. E quando chegar o momento para essa multidão, o anjo de Jesus Cristo estará adotado. O anjo de Jesus Cristo vai ser transformado. E quem mais? Todos vocês também. Assim que vejam a bênção tão grande que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também, e também para essa multidão que ninguém podia contar, e para o povo hebreu que serão chamados no último dia 144 mil escolhidos do povo hebreu. E a mensagem chegará ao povo hebreu. Agora podemos ver o mistério da multidão que João viu e não conhecia. Quando estivermos transformados, nós vamos ver essa multidão. Quando estivermos nesta etapa, já adotados, quando o anjo de Jesus Cristo estiver adotado, vamos ver esta multidão que ninguém podia contar, vindo a Cristo, recebendo a mensagem. E agora, vejam vocês, será impactada, esta multidão que ninguém podia contar, será impactada pelo ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro, na adoção do anjo de Jesus Cristo. E o mundo inteiro será impactado, e o povo hebreu dirá: este é quem nós estamos esperando. Verão Cristo manifestado em seu anjo mensageiro. E receberão a Cristo como seu Salvador, coisa que não foi conseguido durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados conforme a promessa de Cristo, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E todos sejamos transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Porquanto esta parte da multidão que ninguém podia contar, a qual João viu e não conheceu, será para mais adiante. Para nós, a parte que nos corresponde é a de receber a palavra de Deus nesse tempo para sermos transformados e sermos como Cristo. E nós o que queremos é ser como Cristo. Não necessitamos milagres para crer. O que necessitamos é escutar a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, nos falando diretamente à nossa alma. E isso é o que Cristo está fazendo nesse tempo final, falando-nos diretamente à nossa alma,
sua palavra, sua mensagem final. Ser como Cristo. Isso é o que nós desejamos e obteremos escutando sua voz. Este é o desejo de Cristo e é também o desejo de quem mais? De todos nós. E quando isso ocorrer, nosso amado Senhor Jesus Cristo terá muitos irmãos iguais a Ele, muitos grãos de trigo iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra, iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. E caminhamos com Cristo e seguimos com a Cristo e falamos de Cristo com a fé posta em Cristo. Com a fé posta em Cristo obteremos a vitória. Seremos transformados conforme Ele prometeu. Com a fé posta em Cristo, o anjo do pacto, bem agarrados dele, como se agarrou Jacó, até que recebeu a bênção, e seu nome foi mudado. E nós nos manteremos bem agarrados com a fé posta em Cristo, o anjo do pacto, até que recebamos nossa mudança também. Receberemos a mudança do nosso corpo. Seremos transformados e assim obteremos o corpo eterno. Não se solte de Cristo, o anjo do pacto, até que receba sua mudança, a mudança do corpo, a transformação. E em seguida seremos todos iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente, servindo a Cristo, bem agarrados de Cristo todos os dias de sua vida. E assim obteremos nossa transformação e seremos como Cristo, que é o desejo de nossa alma, ser como Cristo. Deus os guarde. Ele os abençoe a todos.